E o Brasil e o Chile hoje, hein? O Carlos Eduardo já deixou claro, vai ficar surpreso se a seleção brasileira não golear o Chile. Eu tô com o Galvão, chama o Chile. É muito fraco, é um freio. Um time muito fraco, o pior time das eliminatórias, na minha opinião. Então hoje não aplicar uma goleada. Então, fica até o final para entender tudo o que está rolando nessa expectativa e descobrir se o Brasil realmente vai confirmar o favoritismo ou se o Chile pode surpreender. Eu tô com o Galvão, chama o Chile. É muito fraco, é um freguês. Olha, o melhor Chile já era freguês. E esse é o Chile desmobilizado, né? É o Chile que começa a se preparar para o Mundial Sub-20, que loucura. Não, hoje se a seleção não... Também não vamos respeitar o protocolo hoje? Se a seleção hoje não aplicar uma goleada... eu vou ficar surpreso. O Éboli comentou, o melhor Chile da história era presa muito fácil para a seleção brasileira em geral. A seleção brasileira em outro momento também. Esse Chile de hoje são jogadores quase desconhecidos aqui, poucos na Europa, por exemplo. O provável time titular tem 2 jogadores só que atuam na Europa. Um time muito fraco, o pior time das eliminatórias, na minha opinião. Houve um tempo em que se falava assim, seleção brasileira jogar no Morumbi ou no Maracanã, porque o Morumbi era o estádio mais usado em São Paulo, mas jogar no Rio ou em São Paulo é um público mais crítico. Lembra daquele Brasil e Argentina da Copa de 98, que foi muito marcante por isso. Estava lá, fui fazer a crônica para o Lance. Trabalhava no Lance nessa época, fui fazer a crônica, a gente fez uma edição super especial, com várias páginas, e assim, estava vendo isso. Era Raí pede para sair e Cafu. Isso. Não pode falar que é rima. Aquela coisa que a gente... Foi isso que a torcida brasileira gritou no Maracanã, num jogo contra a Argentina. Tudo bem, perdeu o jogo, mas assim, realmente estava... De uma geração que tinha acabado, né? 4 anos antes tinha sido campeão do mundo. É um pouco que a Argentina vive. A Argentina está em lua de mel com seus jogadores. O Brasil era uma geração de muitos campeões do mundo e que chegaram na final ali meses depois da Copa. A torcida questionava, não gostava de um jogador ou outro. O lado positivo é que a seleção começou a olhar mais para o Nordeste, por exemplo, né? E uma grande virada da seleção foi aquela goleada contra a Bolívia no Recife. Jogadores entrando de mãos dadas. Aquilo foi uma grande virada no processo de classificação para 94. Tanto que quando a seleção volta da conquista da Copa, faz questão de passar pelo Recife. Ele passa por diversas situações, né? Não tem uma única explicação. Você tem, sim, um olhar diferente do torcedor brasileiro para a seleção, que é o olhar do entretenimento. Gente, parei para ver a seleção brasileira com esses jogadores todos internacionais, jogadores todos conhecidos, ela precisa jogar bem. Eu não vou me contentar só com o resultado, né? Então, assim, já tem uma cobrança natural. A gente está falando de seleção brasileira. Então, quando você envolve o que há hoje de melhor, né, do futebol internacional, os jogadores se destacam nos seus clubes, o que o torcedor imagina? Que eles vão saber replicar isso na seleção brasileira. E a seleção brasileira vai me entregar um futebol bacana, de entretenimento. Eu já tenho dor de cabeça com o meu time. Eu não quero ter dor de cabeça com a seleção brasileira. Então, assim, não atendeu a minha expectativa de espetáculo, eu vou vaiar mesmo. E eu concordo, a seleção brasileira tem que jogar bem, gente. Eu não estou cobrando, a seleção brasileira não tem que conquistar a Copa do Mundo uma atrás da outra, porque a Copa do Mundo é um torneio super traiçoeiro, são poucos jogos, tem um contexto do jogo, várias coisas acontecem, muitas vezes uma seleção campeã do mundo não é a melhor seleção do mundo. Mas a seleção brasileira tem que jogar bem. Para mim isso é obrigação. Você pode criticar essa ou aquela geração, mas sempre a seleção brasileira tem à disposição excelentes jogadores, gente. Ele tem jogadores para isso. Então, quem, por exemplo, para botar um terceiro cara no meio hoje, não precisa nem ser dos convocados, qualquer jogador brasileiro de meio. Casemiro e Bruno eu acho que estão na Copa e muito provavelmente como titulares. Quem seria esse terceiro? É o Paquetá? O Paquetá não está bem, claro, agora ele tem um alívio enorme na vida dele, foram 2 anos de um pesadelo que ele viveu. Quem é esse terceiro cara? Eu tenho dificuldade de pensar Eu esperava muito ver o Gerson. Eu não sei se o Gerson está nessa prateleira. Não, titular da seleção eu digo assim, o Gerson gerou em mim essa expectativa. Ainda não se confirmou? Ainda não se confirmou. Até mesmo nos melhores momentos do Gerson, nas atuações recentes da seleção brasileira. Já jogou bem pela seleção recentemente. Mas eu esperava ver E aí entra o papel dos treinadores, sabe, Luciano? Eu acho que os treinadores brasileiros, os que pegaram a seleção brasileira nos últimos anos, eu acho que eles fizeram pouca força. Ou não fizeram o trabalho direito para encaixar jogadores com essa característica na seleção brasileira. Quando você recorre a esse esquema assim, vamos botar os velocistas, que hoje é o que o Brasil mais tem.
É jogador de velocidade e habilidade. E que abre o jogo, que cai pelos lados do campo. Então acho que houve um descuido dos técnicos que assumiram a seleção brasileira em fazer um trabalho mais voltado para ter esse jogador no meio de campo, ter um meio de campo que trabalhasse de maneira diferente, que dependesse menos das jogadas individuais, do jogo aberto, da transição em velocidade. Minha dúvida é um problema dos técnicos da seleção brasileira ou é um problema da formação do futebol brasileiro? Entendeu? Esse tipo de jogador. Porque eu fico pensando no ambiente geral. Quem é o grande injustiçado? Eu não estou nem falando de injustiçado, vai. Quem é o cara que podia chegar ali com mais cuidado do técnico da seleção e falar, esse é o dono dessa terceira posição no meio? Eu tenho dificuldade de pensar num nome. O Brasil tem muito volante. Seria assim, seria o Neymar. O Tite trabalhou para ser o Neymar. Mas eu acho que nesse momento da carreira do Neymar, mesmo com menos lesões, mesmo se ele não tivesse tantas lesões assim, pela idade dele, já seria um cara que marcaria muito pouco. Marcaria um pouco, esse terceiro cara de meio, mesmo o Neymar inteiro, tá? Não estou falando do Neymar cheio de lesões, com dificuldade. Eu acho que nesse momento do Neymar ele vai jogar lá na frente, que tem sido até o que o Vojvoda testou no primeiro jogo dele. E o Kleber Xavier tinha testado também. Então a gente pode interpretar a declaração do Neymar assim, eu não estou machucado, eu tive lá o tal do edema na coxa, passou logo, eu posso jogar. Mas aí a gente vai para o Ancelotti e avalia de outra maneira. Tudo bem, mas não é só poder jogar o critério para eu convocar. É poder jogar no alto nível, inclusive no alto nível físico, que sustenta o alto nível técnico, né? Eu quero um jogador na ponta dos cascos, vai. Se o Ancelotti já tivesse mais, né, mais à vontade com o português, talvez ele jogasse essa, né? Quero um jogador com suporte físico para desempenhar o seu melhor tecnicamente. E o Neymar ainda não é isso, gente. Não. Por mais que a gente discutiu aqui vários pontos ainda carentes na seleção brasileira, né? Eles existem, mas hoje há jogadores performando melhor que o Neymar, naquilo que se entende que o Neymar pode entregar para a seleção brasileira. Mesmo quando ele está em campo, o Neymar hoje está longe de ser um dos principais jogadores do campeonato brasileiro. Estou nem falando do brasileiro, jogadores brasileiros não. Quando ele joga, ele não tem decidido, tem um bom jogo contra o Flamengo, beleza, sim, tem um bom jogo. Tem alguns, mas ele não está longe do melhor nível. E tem essa questão... E qual é o melhor nível? Qual é o teto atual dele? Qual é o teto dele? E tem a questão também, que já foi muito falada, mas que eu acho que é fundamental nessa história, que é o Ancelotti, por ser um técnico estrangeiro com muita bagagem no futebol, ele se sente muito mais tranquilo de não convocar o Neymar do que um Dorival, um Diniz, um Ramon Menezes. É muito mais tranquilo para ele, não muda nada na vida dele, ninguém vai encher o saco dele, mesmo que encham, ele vai passar batido. Uma vez eu brinquei aqui que a gente não tem maturidade para ter o Neymar na seleção sem ser titular, e o Tim Vicker ficou impressionadíssimo com essa frase, né? Mas o Ancelotti tem maturidade até para não convocar. O Ancelotti é o primeiro treinador na era do Neymar que se coloca acima dele. É o primeiro treinador. Ancelotti é o primeiro técnico na era Neymar, o Neymar se entende como fundamental para a seleção brasileira, é o primeiro a se colocar acima do Neymar. Não fica subordinado ao Neymar. Não, time em torno dele. Quando ele quiser, a camisa está aqui paradinha. Ele chega quando ele quiser, ele chega como ele quiser. Dorival falou exatamente isso. Exatamente isso. Com todo respeito a todos esses profissionais. Mas existe uma fragilidade no cargo que hoje, ainda bem para a seleção brasileira, a gente não vê. Agora, se a gente está estranhando não ver o Neymar na seleção, imagina o torcedor do Chile. Esse não vai ver ninguém, né? A geração de ouro está fora, né? Cadê o Vidal e o Alexis Sanches? Tá faltando muita gente nessa convocação. Nomes que talvez a gente, né, nem conheça por aqui. Tá faltando até foto. Daniel Gonzalez a gente não conseguiu achar ali. Mas eles estão fazendo uma faxina. Aravena joga no Grêmio, né? O Paulo Dias é zagueiro do River há muito tempo. Sim. Na Europa tem o Maripano, Torino e o Suaço, lateral do Sevilha. Tem um goleiro que joga no Swansea também, são 3. Agora o resto do time, o Cepeda é um destaque do Colo-Colo atual. Espera aí, né, gente? Swansea. É isso. Estamos falando de outro patamar do futebol europeu. Estamos concordando. É o time que... É muito fraco e faz uma eliminatória horrorosa. Demitiu o Gareca depois da última data FIFA, né, em junho, e está com o técnico interino do Sub-20 ali, pensando no que fazer para o próximo ciclo já, né? A gente está pensando, o Ancelotti pensando em 26, o Chile está pensando em 2030. Sim. Hoje, o Brasil tem muito volante, tem muita opção ali no meio. O Brasil tem muito ponta, que é o que você falou, jogador de habilidade, velocidade. Essa posição, tanto do 10 quanto do 9, o 9 e o João Pedro eu acho que tem uma boa chance de se firmar, mas ainda não se firmou, né? Ele chegou no Chelsea muito bem, tem boa chance. O 10 e o 9 são
incógnitas, assim como os laterais, né? Os laterais são outras grandes. Hoje a gente vai de Douglas Santos, que era um cara que estava quase fora, e muito tempo que a gente não via. Ele vai ser titular da seleção hoje. O Alexandro, que era na última Copa e era no último jogo também no Ancelotti, é um cara que tem se machucado muito no Flamengo. É difícil contar com o Alexandro para jogar um mês, 8 jogos de Copa do Mundo. Quem são os laterais do Brasil, sabe? E esse 10 e 9 ali, por isso que eu acho que acaba sendo natural essa opção por jogar com mais caras, 4 atacantes, vai que não são exatamente, mas 4 atacantes. Porque eu não consigo ver no meio. Só você botar mais um jogador de meio, mais um volante. Você tem opções ali. Eu acho que o Andrei Santos é um cara que ele gosta muito, que está começando no Chelsea. Mas as outras seleções do mundo têm esse cara, tem essa referência? Cara, o Pedri, por exemplo. Vamos pensar no mais Qual a óbvio, referência né? disso? Da frente ou do meio? O Messi ganhou outra função na seleção da Argentina. A função faz Né? o que quer. A função faz o que quer que a gente corre para você. É isso aí. E a Argentina Fechamos pouco contigo, meio campo. Leonel. E merece. Mas eu digo assim, o jeito como se joga futebol hoje nos clubes, nos grandes clubes europeus, e a gente viu essa diferença aparecer na Copa do Mundo, eu digo diferença só de jeito de jogar futebol, porque clubes brasileiros ganharam de clubes europeus, não é? Mas é que hoje se joga com aquela saída de bola feita pelos zagueiros, né? Normalmente se faz ali uma linha de 3, ou com o volante recuando, ou com um dos laterais ficando e outro saindo, enfim. E o volante tem essa função de municiar o ataque com aquele passe mais incisivo, né? Mais um passe que tenta quebrar a linha, como se diz no futebol de hoje. É o conceito de meia. Exatamente. É um meia, né? Essa bola não passa por um terceiro cara no meio campo. Ela meio que já chega nos eu acho que nos atacantes. As duas melhores seleções em termos de meio campo, tá? Não geral, são Espanha e Argentina. E aí você tem o Pedri de um lado, que é um jogador muito importante para isso, e o Alexis McAllister, que é muito bom nisso também na Argentina, consegue consegue ser esse terceiro jogador, e muitas vezes ele nem joga como esse terceiro, tá? Mas são jogadores mais criativos no meio campo. A França, por exemplo, é um time que não tem grandes meio-campistas. Mas qual a posição do campo que eles ocupam? Normalmente essa de terceiro. Mas bem pertinho do atacante? Não necessariamente. É um pouco mais para trás. Aí vai muito da A característica criação do jogo time, recuou né? no futebol moderno. Né? E aí você tem esses caras muito abertos, mas que não são mais como os pontas de antigamente, que quando era contra-ataque botava a mão na cintura e ficava esperando a bola voltar. Não né? tem mais mão na cintura. Em nenhuma posição você não pode ter mais mão na cintura. Né? Jogadores como o Martinelli, Só por se for o Messi ou Messi e Mbappé. Esses dois têm mão na Você, cintura. né? Mas Você elege o um, Messi mas ele tem é liberdade poética pra fazer o que ele quiser. fora de série. Esses dois são campeões do mundo, por acaso. E sem botar a mão na cintura. O Cristiano Ronaldo também, mesmo sendo mesmo tendo a potência física que tem, ele fica livre. Não, já teve. Em outra praticamente. posição. Tá em outra outra função também. Mas olha só, hoje a gente tem muito os times ou seleções que tentam em posição com o controle da bola. E que na maioria das vezes empurram o adversário para trás. Então o time inteiro joga no campo do adversário. A primeira linha defensiva fica na altura do círculo central. Ou seja, a linha de meio, ela fica muito próxima à área. Vou tirar como exemplo o Paris Saint-Germain. Quem é o cara que faz isso? É o Vitinha. Né? O Vitinha que faz todo o balanço do Paris Saint-Germain. Mas se joga assim Me no diz Brasil? qual é a posição do Vitinha. Não tem. Ele transita pelo meio, porque o time proporciona isso. Você joga num espaço pequeno. Você propõe um jogo num campo de 40 metros. Você propõe um jogo em que você concentra praticamente 20 jogadores em 30 a 40 metros de campo. Se você não tiver mobilidade... O Vitinha, se você quiser ser bem simplista, ele é um dos dois do 4-2-4. E ele, Só que ele tem essa liberdade toda aí pela pra saída, flutuar, pra criar. se você botar o meio Mas- campo ali, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, que é o meio campo clássico do PSG, o Vitinha, quando o time está começando a saída, ele é o que está mais perto dos zagueiros para fazer essa saída. Sim, mas a minha Muitas dúvida vezes é, chega lá perto. quem na joga frente. assim no Brasil? E a gente Jogador ou time que você está tá... perguntando? Time. E a gente está... Você é um cara que está fazendo isso hoje muito bem no Flamengo, Jorginho. Sim. Criado onde? Criado no futebol italiano. europeu. Né? Campeão da Eurocopa com a Itália. Mas a minha dúvida é, e aí eu não tenho, eu falo dúvida porque eu não tenho os elementos todos, eu não acompanho as divisões de base de perto o suficiente para entender. A gente está produzindo Por isso que eu acho que é uma jogador pra questão de isso? formação, Barreto. Eu acho que o volante... A gente está produzindo pontas de velocidade para a Europa. É isso que a gente está produzindo. E está produzindo muito volante. O Brasil tem produzido, por exemplo, o Danilo, que acabou de voltar para o Botafogo. Eu achava, lá quando ele saiu do Palmeiras, que o Danilo era jogador para ser titular de seleção por muitos anos. E ele era um cara que tinha criatividade, mas ele até agora não conseguiu desenvolver tanto assim essa criatividade no mais alto nível. O André, por exemplo, quando saiu do Fluminense, está lá no Wolverhampton, era um jogador mais de passe curto, mas que tem um pouco a característica do Vitinha de saída ali, mas não de chegada, isso ele não tem. E ainda não conseguiu chegar nesse mais alto nível. Volante, o Brasil tem produzido ali, em larga escala até.
Agora, esse meio-campista, eu acho que mais que meia, é um meio-campista, porque você tem que marcar muito e tem que ter criatividade. E para mim, o maior exemplo são os dois da Argentina ali, o Enzo Fernandes e o Alexis. São os dois jogadores muito criativos, hoje são jogadores, né, absolutos no Chelsea, no Liverpool, e que marcam muito. Esses dois caras marcam muito. Ainda tem o depois. E aí você... o Vitinho é outro ótimo exemplo, o Fabián Ruiz, que eu falei da Espanha aqui também, é outro ótimo exemplo, jogador muito criativo de chute, de chegada na área também. O Brasil não tem hoje, o Bruno Guimarães podia ser esse cara. Para mim é quem chega mais perto desse nível de meio-campista de poder de marcação e de alguma criatividade. Mas acho que ele tem menos, por exemplo, o Andrés Pereira criatividade do que os outros. Não acho o Andrés nesse. Acho que é um bom jogador, pode ser convocado, mas acho o Bruno acima. Você vê dois jogadores de uma nova geração, né, que ganharam espaço e perderam rapidamente, o André e o João Gomes, né? Mas eu acho o João com a bola abaixo desses todos. Ele é o melhor marcador desses mas não todos. tem a mesma chegada. Mas eu acho o João, eu acho o João um excelente jogador de clube. O Dorival tentou utilizá-lo ali porque ele ajudou muito o Dorival no Flamengo. Aquela história, Pedro e Gabigol juntos, passa muito pelo João Gomes, mas eu não acho que ele com a bola seja suficiente para ser um titular da seleção brasileira. É por isso que eu volto pro Gerson. Cara, o Gerson... Eu reconheço, eu tenho uma frustração enorme com o Gerson na seleção brasileira. Porque eu já cheguei a falar, o Gerson joga de smoking, o Gerson joga de terno e gravata. Eu já cheguei a falar, na seleção é Gerson mais 10. Cara, porque ele deu muitos argumentos, ele ofereceu muitos argumentos de ser esse jogador moderno. Jogador que marca, jogador que marca com a bola. Ele marca com a bola, porque ele não perde a bola. Então, na medida que o adversário não pega na bola, ele está marcando o adversário. E nos melhores momentos dele, ele consegue fazer a pressão pós-perda muito rapidamente. Assim, porque ele é um cara... Tem momentos da carreira do Gerson que ele fica um ano sem fazer muito essa pressão. Mas quando ele quer, quando ele está afim, ele consegue roubar a bola muito. Ele faz aquele trabalho de se livrar de uma marcação alta como poucos. E oferecer ao time um campo aberto para atacar. Ele faz o time se livrar da marcação alta quando o adversário propõe isso e joga nas costas dessa primeira linha de marcação e faz o time fluir, cara, assim com uma facilidade. Falta só uma coisa ao Gerson, que é a finalização, porque na medida que ele passa a ser um jogador que também se aproxima muito da área, que pisa muito na entrada da área, ele precisa ter um pouco mais de capacidade de finalização. Só isso. O resto ele está pronto para entregar. Agora... Tomou uma decisão de carreira também, que para mim foi infeliz. Laterais é outro ponto, hein? Laterais é outro ponto que é um desespero, hein? Não sei porquê, mas é um desespero. A gente fala que o futebol brasileiro não está produzindo meias. O futebol brasileiro parou de produzir laterais, hein? Mas aí eu acho que entra de novo nessa questão. Vai produzir lateral para que tipo de jogo? O futebol brasileiro é mais uma crise mundial do que brasileira, porque a Argentina é campeã do mundo com Molina e Tagliafico, para mim 2 jogadores muito comuns, são os titulares da Argentina campeã do mundo. Mas precisa ser extraordinário para jogar ali hoje? Não, o melhor lateral dessas grandes seleções para mim acho que é o Cucurella. Esses caras dão apoio aos pontas, eles não têm mas aí tá, no momento que você joga com 2 pontas abertos, além de eles darem apoio ao ponta, é importante que o lateral tenha uma construção pelo meio também. E aí que eu acho que a gente tem que lapidar melhor. O que não cabe mais é o lateral que se lança que nem um maluco feito um ponta, porque ele já tem o cara que ocupa aquele corredor. O que ele vai fazer é uma dobrada ou até fazer junto com o volante de chegada, no meio de chegada, ele pode fazer uma triangulação boa. O corredor existia quando era 4-2-2-2. É isso. Né? O modelo... Aí o lateral estava livre. O modelo que o Parreira usou muito. Aí 2 corredores, um para o Cafu, outro para o Roberto Carlos. Aí é festa, né, amigo? Aí eles vão. Agora você tem o lateral que sabe fazer uma diagonal e também fazer uma construção pelo meio, cara, isso aí vale ouro. Sabe em quem eu levo fé? Alguma fé, não estou dizendo que é a salvação da lavoura. O Caio Henrique, que hoje foi convocado depois de muito tempo, vai ficar no banco hoje. Eu levo alguma fé nele na lateral esquerda. Eu gostava muito dele, já vi algumas partidas no Mônaco, não tanto assim. E eu acho que o Caio Henrique tem chance de ser esse lateral esquerdo. Sim, todo mundo tem chance, que está totalmente aberta essa posição. Mas acho que o Caio Henrique tem chance de ser o titular na esquerda ali. Assim, eu ainda acho o Alexandre, se não fosse a sequência de lesões... É difícil ele emplacar uma sequência. Se não fosse a sequência de lesões, para mim é um cara com características ainda ali, sobra nos outros. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o Brasil vai realmente golear o Chile hoje, como dizem os comentaristas? Ou acredita que a seleção chilena pode surpreender e dar trabalho? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo ver. E aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima!